E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Essa oficina, esse workshop, ele tem bastante a ver com esse tema, que é a autoprodução musical, né? Que é o título, inclusive, do meu livro, que eu fiz mestrado na Espanha, sobre a indústria musical no Brasil e justamente as tendências e as estruturas de produção, né, que existem dentro da indústria no Brasil, com foco especial nos autoprodutores, né? O que eu chamo de autoprodutores? São aqueles artistas, né, cantautores, né, compositores e compositoras que fazem a própria gestão da sua carreira, né, que não são somente artistas, né, que são também gestores, que são também empresários e empreendedores. Acho que essa palavra é bem importante a gente frisar, né? E é cada vez mais comum isso, né? Então, nos últimos 20 anos para cá, essa estrutura de produção passou a ser cada vez mais comum, né? Então, é muito raro hoje em dia, ou é bem mais raro do que era, né, há 10, 15 anos atrás, um artista que realmente só é artista, né? Que só compõe, esse só bem entre aspas, tá? Que faz que enfim, né? Que tem essa possibilidade de ter uma empresa, uma grande gravadora, ou às vezes nem uma gravadora tão grande, mas enfim, uma equipe por trás que ele realmente, ou que ela possa fazer basicamente as composições, os shows e etc, né? É muito mais raro. E mesmo essas pessoas que têm essa estrutura, é mais raro ainda aquele artista, né, que a gente talvez tenha ainda uma certa imagem do artista completamente alheio, aquela pessoa que é genial desde a hora que acorda até a hora que vai dormir e faz 50 músicas por dia, né? Acho que muitas pessoas talvez tenham um pouco dessa imagem do artista, né? Essa coisa romântica, essa coisa, né, que a inspiração é algo divino até, né? Então, mesmo as pessoas, né? Eu dou exemplo aqui, a Anitta, que eu vou falar algumas vezes até sobre ela durante a aula, a Anitta, imagina, mainstream, né, e tal, e ela é super atenta, né, à gestão da carreira dela, né, então, mesmo essas pessoas que, né, fazem parte aí de grandes gravadoras, das majors ou das indies, que são as outras estruturas de produção aqui, que a gente vai falar, hoje em dia é muito difícil, é muito raro que esses artistas não saibam nada do que acontece, né, na sua carreira, o que era regra, né, durante o século XXI inteiro, né? Era o contrário, a minoria dos artistas, né, sabia das questões das suas carreiras, da sua gestão da sua carreira, né? Então, a gente teve essa inversão, né? E é justamente essa inversão que eu venho trazer para vocês aqui algumas reflexões, né? Então, reflexão sobre as estruturas de produção musical no Brasil pós-revolução digital, né? O que é a pós-revolução digital? É quando a internet realmente surgiu, e não só surgiu, mas ela se popularizou, né? E passou a ser realmente fundamental, né, na vida das pessoas. Claro, falando isso em pleno 2021, ainda mais no meio da pandemia, que a internet é cada vez mais essencial, né, para tudo, mas nem sempre foi assim, né? Então, é, antes da virada do milênio, né, vamos dizer assim, até a década de 90 ali, né, já existia internet, as pessoas usavam, mas não era como é hoje, né? Era bem longe, né, de como é hoje. Os celulares, era tudo muito muito diferente, né? Muito difícil acesso muitas vezes, internet de escada, enfim, né? Então isso ainda não permitia, né, uma série de coisas que a partir dos anos 2000 se desenvolveram e passou a ser possível. E é isso que a gente vai falar para vocês um pouco aqui. Bom, então, né, para começar falando para vocês aqui, eu vou falar sobre a diferença entre indústria da música e indústria fonográfica. Né? O que é isso? Porque muita gente acha que é a mesma coisa. Né? Quando a gente fala de indústria fonográfica, a gente está referindo ao fonograma. Né? Então, esse termo, indústria fonográfica, durante muito tempo, né, ao longo de todo o século XX, ele ficou basicamente como sinônimo de indústria da música, né? E não é a mesma coisa, né? A gente vai ver por quê. Agora mudou, né? Então, bom, o que a gente pode falar sobre, né, a diferença da indústria fonográfica para a indústria da música? A gente está falando basicamente do comércio fonográfico, né, versus os serviços que englobam, né, mais coisas. Então, alguns serviços em música, né, shows, obviamente, né, músicos, artistas que movimentam toda uma cadeia de profissionais em volta disso, produtores, né, como o Fred,
né? Que não sei se todo mundo viu a oficina do Fred. O Fred, ele é o nosso produtor técnico, é ele que cuida, né, de toda a logística técnica para fazer o show acontecer. Mas não só produtores técnicos, né, os produtores artísticos, né? A Rafa, por exemplo, é uma das produtoras desse projeto, né? Tem a Aline, tem mais, e tem produtores locais em cada uma das cidades, né? Técnicos de som e luz. O Lucas Amado, que deu a primeira oficina, é o nosso técnico de luz. Ele acompanha a gente nas viagens dos shows para operar a luz e desenhar a luz do nosso show, né? E tem também o técnico de som, aí, enfim, né? Não necessariamente vinculado aos shows, técnicos de estúdio, promotores e assim, assessores de imprensa, mídias sociais, tem uma série de profissionais envolvidos com os serviços da música, né? Então, não só o artista propriamente dito, não só os músicos que estão no palco, mas tem uma cadeia de profissionais enorme que trabalha, né, e que sobrevive da indústria que sobrevive da música, ou seja, que está inserido na indústria da música. E quando a gente fala de indústria fonográfica, a gente está falando basicamente do que é do comércio fonográfico, ou seja, do comércio ligado à distribuição e venda de fonogramas, ou seja, das músicas, né? Quando eu falo fonograma, eu estou querendo dizer das músicas mesmo, né? As faixas. Então, quando ela vira um fonograma, né? É por isso que vem esse nome de indústria fonográfica, né? Que remete lá ao fonógrafo, lá no começo do século XX. Mas, enfim, a gente está falando basicamente de uma música, de uma track, de uma faixa. Então, quando tudo que está ligado ao comércio disso, aí recuperando desde a venda de discos, né, físicos, quando ainda era a maioria, né, ou quase toda a parte do comércio fonográfico, e também as próprias plataformas de streaming, né? A rigor, a gente pode comparar que as plataformas de streaming hoje em dia são as nossas lojas de música, as nossas lojas de CD, né? Então, antes a gente ia lá na loja de disco, comprava o disco e ouvia em casa. Agora a gente ouve na plataforma de streaming. Então a gente está, entre aspas, comprando as músicas na plataforma de streaming. Então, por isso que ela faz parte da indústria fonográfica, digamos assim, né? Ela é um comércio de um fonograma, né? Então, essa figura que está aparecendo aí para vocês, ela ilustra para a gente aonde que estão as coisas, né? Então, essa bola cinzinha mais claro é a indústria da música, né? E a indústria fonográfica, que é esse cinzinha mais escuro, está dentro da indústria da música. Então, não é o contrário, né? E não é sinônimo, né? Então, a indústria da música é um balão maior e a indústria fonográfica é um balão menor dentro dela. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque eu acho que visualmente a gente consegue ver para entender um pouco das mudanças que aconteceram e aonde que a gente está e continuam acontecendo, né? A indústria da música uma indústria extremamente mutante, extremamente variável. Ela muda completamente de ano após ano. Então, tudo que eu estou falando hoje aqui, ano passado, antes da pandemia, era outra coisa. Agora, durante a pandemia, muita gente teve que rebolar e mudar a sua forma de produzir, de pensar música também. Então, é uma indústria muito dinâmica, né? Então, visualmente, né, acho que com esse gráfico, dá para a gente ter uma ideia. E esses pontilhadinhos são outros segmentos correlatos que fazem intersecção com a indústria da música, né? A indústria fonográfica, então, se vocês forem ver bem ali, produção musical em estúdio, música gravada, ou seja, faz uma intersecção com a indústria com a indústria fonográfica, obviamente, porque estamos gravando um fonograma, né? Então vai ter a ver com as gravadoras, vai ter a ver com todo mundo que quer gravar a música, né? Precisa se envolver com isso de alguma forma, mas ela também extrapola, ela vai para fora da indústria fonográfica, inclusive para fora da indústria da música. Tem outras questões correlatas e que fazem intersecção. Vamos pensar, por exemplo, seguranças do estúdio, funcionários da limpeza, né, coisas muito, muito básicas, assim, que também sobrevivem, né, daquele estúdio, enfim, né? Então, claro, o profissional em si não é da indústria da música, ele não é um profissional da música, mas ele sobrevive, né, a renda dele, digamos assim, acaba fazendo parte dessa indústria, né? Ele é um funcionário de uma gravadora, por exemplo, né? Então, ou de um estúdio. Então, não tem como, né? Esse é um profissional empregado dentro da indústria da música.
Então, por mais que ele não seja músico ou técnico de estúdio ou nada, enfim, só para a gente ter uma ideia do que a gente está considerando aqui, né? Para a gente entender de uma forma mais ampla e macro qual que é o impacto, né, que a música tem nessa indústria e o que ela gera. E aí a gente vai, né? Comércio de discos aqui, jornalismo, já está fora, mas também trabalha junto, telenovela, cinema, enfim, várias, e tem muitas outras, né? Isso daqui a gente pode atualizar, inclusive, essa figura aqui, e colocar mídias sociais, e colocar marketing, e colocar advogados, tem advogados especialistas somente em questões de direitos autorais ou em questões de contratos de show e eventos, né, que sobrevivem só disso, são funcionários desse tipo de ramo empregatício, eles fazem parte desse setor. Enfim, e por aí vai, né? Acaba sendo infinito essa discussão, mas enfim, é isso. Visualizem essa figura aqui para a gente entender a discussão mais para frente. Então, a tecnologia e sua influência na música, né? Tecnologia e sua influência na música. Repetiu 2 vezes. Então, rapidamente, assim, eu vou falar para vocês o histórico, né, da indústria fonográfica e como surgiu essa indústria para a gente entender, né, aonde que a gente está hoje, em que posição que a gente está hoje para poder, né, traçar algumas estratégias de ação para o nosso trabalho musical. Então, no começo, o primeiro reprodutor de música, digamos assim, né, mais popular, foi o fonógrafo, né? Que é essa foto que vocês estão vendo aí. Ele era um cilindro, né? Não era nem um disco ainda. Então o primeiro registro de música foi feito em um cilindro, que era um cilindro eles chamam, né, cilindro de goma laca, que era uma resina praticamente assim, e tinha uma agulha, né, desse fonógrafo aí. Se vocês repararem na foto, tem uma manivelinha do lado ali que as pessoas ficavam girando. Então passava essa agulha no cilindro e lia, né, essas ranhuras que eram sons, né? E aí o fonógrafo amplificava e reproduzia, né? Então essa é a primeira forma de registro musical que existiu, né? Então no Brasil, inclusive, Dom Pedro II foi o primeiro brasileiro a ter a sua voz registrada, né? Até a voz registrada, né, de alguma forma física, foi o Dom Pedro II. Então, né, estamos falando de 1880, 1890 e alguma coisa, né? Quando surgiu, né, surgiu um pouco antes, acho que na Alemanha, e depois chegou no Brasil, final aí do século XIX. Então, o som, ele é o som é, né, uma onda mecânica, uma onda física. Então, tudo que a gente ouve, por isso que quando a gente está falando de isolamento acústico, por exemplo, né, a gente põe um monte de coisas para tampar, né, para evitar que o som vaze, né? Um exemplo clássico disso, sim, né? A gente está dentro do carro, se você está ouvindo música, ou se você está ouvindo o barulho da rua que está lá fora, é muito alto. Se você fecha os vidros, né, o barulho praticamente diminui, ou diminui muito. Então, por quê? Porque o som é uma onda física, né? Então, enfim, talvez seja meio até óbvio isso, mas é importante dizer justamente nessa questão da tecnologia. Então, a gente trabalhava nessa época, a gente não, né? Os agentes de música nessa época, até um pouco mais para frente, já avançando no século XX, trabalhavam com um registro de uma performance real, né? Então, imagine, você tinha os microfones que faziam as captações, vamos chamar de microfones, né? Nessa época. Então, você não tinha, quem é produtor aqui, né? O Frederico e tal, vai poder, vai ser bacana essa imagem, assim. Você não tinha a mixagem, né? Que a gente tem hoje em dia, não, ela tinha que ser feita de uma forma física. Ou seja, então, vou gravar um grupo de samba aqui. Aí, beleza. Então, o técnico de estúdio, entre aspas, aí também, porque não era um estúdio, né? Ele tinha que pensar na gravação de uma forma física. Então, os instrumentos de menor amplitude, ou seja, os que não soavam tão alto, como a própria voz, né? Que a voz é um instrumento importante, tinha que estar mais na frente. Ou o violão, o cavaquinho, por exemplo, são instrumentos, né, que eles emitem o som mais baixo. Então eles ficavam mais próximo desse suposto microfone. E os instrumentos de percussão, né, eram colocados mais longe desse microfone. Então era uma mixagem espacial, né, que os técnicos faziam para poder gravar a música numa qualidade
mais ou menos, né, razoável, que ficasse audível. Então, eu quero... É uma música instrumental, beleza, então não tem voz. Mas qual que é o instrumento melódico aqui? É um violão? Então o violão vai ficar mais na frente desse microfone. Ou é o cavaquinho mesmo que manda aqui? Então, enfim, então a engenharia era espacial mesmo, né? Para o som poder sair o melhor possível. Né? E era isso. Gravava, um, dois, três, foi. Pronto, gravou e é isso, né? Errou, putz, que pena, repete. Não tinha possibilidade de você gravar de novo. Então, o processo realmente era muito difícil, era muito caro. Você tinha que ter músicos e intérpretes muito bons que não fossem errar na hora da gravação, ou que errassem o mínimo possível, justamente para, né? Porque era uma gravação muito difícil de se fazer. Então, a performance, né? Até esse momento, ela deixa de ser, né? É legal essa frase. A performance começa a deixar a condição de única forma possível de se ouvir música e passa para um lugar muitas vezes secundário dentro da experiência musical fonográfica oferecida pela indústria. O que eu estou querendo dizer aqui? Antes desse fonógrafo e antes desse registro, as pessoas só ouviam música na hora que tinha os músicos tocando, né? Não existia disco, não existia música gravada, né? A partir disso, quando esse pequeno grande gesto de você gravar a música desse jeito, por mais rudimentar que ainda fosse, começa a transformar as relações da música, né, de profissionais da música, inclusive do público com a música. Né, os nobres, as pessoas que tinham dinheiro, podiam pegar aqui, né, vamos chamar de disco ainda, e ouvir em casa a sua música. Né? Ou ouvir em outros espaços, o que na verdade era uma grande revolução para a época. Não tinha mais que contratar 6, 7, 8 músicos para ouvir, né? Pensando nas cortes, pensando nos nobres. Então, enfim, né? Para a gente isso pode parecer muito óbvio, né? Mas do ponto de vista de indústria, do ponto de vista do mercado, isso faz toda a diferença, né? E aí surge a gravação elétrica, que passa a melhorar mais ainda a qualidade. Né? O que é a gravação elétrica? Você pega um microfone, né, os microfones que a gente tem hoje em dia, você emite um som, ele capta, né, esse som emitido, esse som físico, né, essa onda física do som, o microfone ele capta, ele tem suas cápsulas, são vários tipos de microfones diferentes, e ele transforma isso em pulsos elétricos, que daí você manda, né, para uma placa de som, para um computador, etc. Então, claro, né, ainda não existiam computadores, não existiam. A música não era digital, era extremamente analógica, totalmente analógica ainda, mas era a gravação elétrica que fez com que a qualidade sonora aumentasse muito, né, em tão pouco tempo. Então, isso já estamos falando aí na década de 30, 40. Né? Os microfones melhoram, principalmente na década de 50, os microfones melhoram muito, né, a qualidade de captação do som. Então, e justamente o rádio ele veio como o grande diferencial, porque as pessoas ouviam no rádio, né, um som melhor do que as gravações que tinham nos discos. Né? Então, aí esse cilindro ele passou a ser substituído pelo 78 RPM, né? Que já era um discão bolachão, ele é um pouco mais grosso que o vinil, e os sulcos dele, né, onde a agulha passava, e girava e passava, é maior do que o vinil. Né? Mas isso aproximava um pouco mais da qualidade que as pessoas ouviam no rádio. Né? Então, justamente a tecnologia começou a dar conta disso. Falou assim, não, peraí, se a gente está ouvindo no rádio, né? A gente ouve telenovelas no rádio, né? Ouve as músicas no rádio, os cantores do rádio, eles vão lá e cantam ao vivo, e a qualidade sonora é melhor do que esses discos que a gente está ouvindo aqui, por quê? Né? E aí, enfim, né? Todo estudo tecnológico começou a dar conta disso, né? Começou a se ter essa demanda, e aí a qualidade sonora melhorou muito, né? Para se aproximar o máximo possível do que se ouvia no rádio. Né? E aí sim os estúdios começaram a se desenvolver, né? Espaços fisicamente preparados para receber, né, essas gravações começaram a se desenvolver, e profissionais começaram a se especializar nas gravações, ou seja, novos agentes. A gente começou a tecnologia proporcionou o surgimento de profissionais, né, novos dentro do mercado da música naquele momento, dentro da indústria fonográfica e da indústria da música naquele momento. Né? Você tinha que, como você ia para estúdio, você já tinha que, você já precisava de um profissional que entendesse como colocar aqueles microfones, né, para gravar aqueles instrumentos. Então, e daí para você gravar um violão,
é diferente do que você gravar uma voz, ou né, um pandeiro, ou né, um trompete, enfim, né? Então, isso, obviamente, foi se desenvolvendo ao longo de anos e anos e anos, e os profissionais foram se especializando nisso. E da mesma forma, um produtor musical. Como é que você ia juntar toda essa doideira desses músicos para gravar? Sai todo mundo tocando ao mesmo tempo? Não, então não, você toca aqui, você não toca ali, né? A grosso modo, o produtor musical que faz esse trabalho, né, de ajudar no arranjo. Não necessariamente ele faz o arranjo, mas ele, né, a maioria das vezes, principalmente na música pop, né, ele está próximo do arranjo, e ele coordena a gravação, de certa forma. Então, esses agentes começaram a ser cada vez mais importantes, inclusive. Então, pós-Segunda Guerra, o rádio passa a ser o principal meio de comunicação, né, das pessoas. As pessoas também, no Brasil, o poder aquisitivo aumenta um pouco, né, e a inserção da música na sociedade, né, em menos de 100 anos, ela passou a ser assim, muito. A mudança foi absurda, foi drástica, né? Isso, passando mais rápido aqui, falando assim, né? Falei rapidamente dos anos 50, daí, claro, passando para os anos 60, 70, quando a gente tem os Beatles, que fizeram toda a revolução de gravação, né? Então você também tinha as gravações, ainda eram simples comparado com as que são hoje, mas aos poucos foram se desenvolvendo essas técnicas de gravação que a gente chama de multipista hoje em dia, né? Os produtores sabem bem do que eu estou falando. Então, você, para gravar os Beatles, né, o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, é um dos grandes marcos, né, dessas técnicas de estúdio, porque eles tinham apenas uma mesa de 4 canais para gravar. E aí eles começaram a juntar mesas para gravar em 8, 16 canais, né? E aí para poder gravar diferentes instrumentos e poder sim realmente fazer uma mixagem em estúdio. E aí outro profissional passou a ser importante, os técnicos de mixagem, para pegar, né, aqueles sons gravados, todos separados. Não, o cara gravou o violão hoje, a voz amanhã, o baixo depois, enfim, pegar esses sons, né, diferentes e compor dentro de uma trilha sonora, digamos assim, né, uma música audível, né, onde eu quero ouvir a voz um pouco mais e ouvir depois o solo, né, da guitarra um pouco mais ali naquele momento. Então você tem já, né, mesmo do ponto de vista analógico, você já tinha técnicas para fazer isso. Claro que, né, quando a gente estava falando ainda de gravação analógica, né, isso até, né, os anos 80, é um processo extremamente difícil, né? E também você prensar um disco, né, de LP, depois do 78 RPM, aquele que tinha as agulhas maiores que eu falei para vocês, o LP, ele veio com buraquinhos menores, né? Se você vê o LP, ele é um pouco mais mole, né? Ou seja, não quebrava tão fácil, porque o 78 RPM era muito duro, então qualquer coisinha quebrava ele. E aí, tipo, nossa, né? Quebrar um disco já era, não dá mais para ouvir. O LP também, porém, por ele ser um pouco mais flexível, ele quebra, não quebra tão fácil quanto o outro disco. Por isso que ele foi o suporte aí mais popular, né, da indústria fonográfica durante, né, 4, 5 décadas, pelo menos, né? Então, mas ele está falando tudo do ponto de vista digital, né? Para você produzir um LP, não só por conta das técnicas de gravação de estúdio em si, mas pela própria produção do LP, a gente não pode esquecer que o LP é derivado de petróleo, né? Ele é feito, o vinil, né? Que é a base do LP, que é long play, ele é um derivado de petróleo. Então, isso, imagina, até os anos 80, era caríssimo você produzir 1.000 cópias, 100.000 cópias, imagina, né, de um mesmo disco. Então isso também limitava muito a ação de pessoas, né, de outros músicos. Então a indústria fonográfica se montou em cima dessa condição tecnológica e desse acesso, que era, né, de certa forma, elitizado. E quando a gente fala da digitalização da música, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando dos suportes digitais para música, né? Eu estou falando, né, de condições de produção musical de formas mais baratas e acessíveis, né? E, de certa forma, resumindo, a democratização da produção, né? Então, até os anos 90, 80, mas se arrastando ali para os anos 90, você produzir um disco de uma forma completamente independente era algo muito difícil, era algo muito caro,
né? As pessoas não tinham acesso, os artistas não tinham acesso. Então a gente basicamente, né, os artistas dependiam basicamente de gravadoras, não tinha outra forma, né? Era uma limitação tecnológica, além, né, de toda a limitação empresarial que ainda existe, mas era também, se tratava também de uma limitação tecnológica. As pessoas não tinham acesso, não existiam. Então, né, aí falando, né, dos sintetizadores e home studios, etc. Por exemplo, hoje eu consigo gravar um disco aqui, nesse meu estúdio, da onde eu estou dando a aula aqui. Eu tenho minha placa de som, eu tenho meus microfones. Então, isso só foi possível a partir justamente desse processo que eu estou chamando aqui de digitalização da música, né? Resultou num barateamento dos custos de produção e também na democratização da produção. Então, só uns dados para a gente comparar aqui. Em 1991, a gente teve 28,4 milhões de LPs vendidos, né? Então, claro que quando eu estou falando de digitalização da música, eu também estou falando da troca, né? Praticamente da substituição do LP para o CD, né? Quando surgiu o formato Wave de gravação, né? Então, quando era analógico, as gravações em LP, você gravava numa fita DAT, que daí passava... Nossa, era um processo assim que nem sei dizer exatamente como era, mas você gravava em rolos de fita, né? Os estúdios, né? Bom, vocês podem pesquisar depois na internet se quiserem. Os estúdios tinham rolos de fitas enormes. Então, para você gravar uma música, né? A fita tem um tempo, né, determinado. Então, assim, não dá para você ficar no estúdio o tempo que você quisesse. Por mais famoso que você fosse, né? O planejamento da gravação tinha que seguir ele. Ó, eu tenho aqui disponível, sei lá, 10 fitas, 20 fitas, não sei, né? Mas era um processo caro. Então, essas fitas ficavam, né, dentro da onde recebia os microfones e gravava e tal, e imprimia, digamos assim, nessas fitas, né? E depois, esse processo de passar para o vinil é um processo realmente de prensagem, né, de produção industrial. Então, enfim, imagina, a dificuldade enorme. Daí, beleza, vamos editar essa voz que o cara errou hoje. Nossa, o cara tinha que pegar a fita, cortar no momento certo, tirar aquele pedaço que ele errou e cortar o outro e grudar. Então tinha, inclusive, fitas adesivas específicas para essas fitas, né? São fitas magnéticas, para você grudar, né? E fazer uma voz que ele errou, por exemplo, pegar a voz do take 1, né? Da primeira vez que ele gravou, juntando com a voz do take 2. Hoje em dia, né, para nós, assim, o estúdio, isso é uma coisa assim, né? Você faz com estalar de dedos. Mas nessa época, né, só para vocês terem uma ideia da dificuldade que era, e claro que quanto mais difícil tudo isso encarecendo, né, o processo como um todo. Então, por isso que a gente fala que os processos digitais de gravação baratearam os custos, obviamente, né, e também, ao mesmo tempo, democratizaram, né, o acesso à própria produção, né, e gravação musical. Enfim, então ainda falando dos LPs, é isso, 1991, 28,4 milhões de LPs vendidos no Brasil, tá? 2 anos depois, isso, olha só, gente, isso cai para 16,4 milhões e 21 milhões de CDs, né, em 1993, né? Então no Brasil, e o Brasil, claro, está sempre um pouco atrasado nisso daí. O CD surgiu, se não me engano, da metade pro, acho que em 1987 foi quando surgiu o CD. Então Japão e Estados Unidos, final dos anos 80, 90, assim, 90, 91, já tinha CD pra caramba sendo vendido. No Brasil demorou uns 2, 3 anos a mais. Mas como o Brasil também, apesar, né, do atraso tecnológico, o Brasil é um mercado fonográfico um dos maiores do mundo, então as coisas chegaram aqui até relativamente rápido, né, digamos assim. E aí, ó, 96 e 97, quase zero LPs, né, vendidos. E em 2004, 30 bilhões de CDs vendidos no mundo daí, né? Gente, então assim, estamos falando de 12, 13 anos, né? Na verdade, estamos falando de 91 para 96, né, de 28 milhões,4 LPs vendidos em 1991 para 96, 97, a gente está falando de 6 anos. Em 6 anos, praticamente caiu a zero a venda de LPs, né? E aí, continuando nesse processo, né, de mudanças
malucas. Então, aí passou do LP, passou para o CD. Então, em 2004, talvez o ápice aí, 30 bilhões de CDs vendidos no mundo. Em 2014, ou seja, 10 anos depois, menos da metade de CDs, né? E o LP começou a voltar timidamente. Mas, enfim, 59 mil LPs no Brasil é muito pouco, né? Comparado com o que já foi em outros momentos, né? E, claro, 2015, né, já é downloads e streaming, principalmente, que hoje em dia é, né, o grande, a menina dos olhos aí da indústria fonográfica, já são os principais produtos fonográficos. Então, estamos falando de, só fazer as contas, de 91 para 2020, são 20 anos, né? 2020, 2021, não, 30 anos, né? 30 anos, nós temos uma mudança, né, completa de suportes de música, de tipos, né, de audição, né? Isso não muda só para a indústria, não, muda para o público, né? Eu não sei vocês, mas eu sou da época que tipo, eu ia sair na rua, eu tinha o meu Walkman, né? O Walkman era um aparelhinho desse tamanho mais ou menos assim, que você colocava os CDs, né? Aí você andava assim para ouvir os CDs na rua. Ao mesmo, né, da mesma forma que você tinha o toca-fita portátil também, enfim, né? Tudo a pilha, né? É uma coisa complexa, mas, né? Tinha, né? A gente foi mudando muito a nossa maneira de ouvir música, né? É isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Mas, enfim, é só para vocês entenderem que, pensando do ponto de vista da indústria fonográfica, você teve ali, né? Vou até voltar para ficar aqui, esses dados. Se vocês, então, né, de 91, né? Então imaginem a indústria fonográfica, as grandes gravadoras, no mercado que elas tinham o monopólio praticamente da produção, não vou dizer monopólio total, mas assim, 90%, 95%. Né? E as vendas de LPs no mundo inteiro só aumentam, né? O LP surgiu ali mais ou menos na década de 60, então de 60 até, né, até assim, final dos anos 80, então você tem 20, 25 anos de ascensão no total. Então cada ano vendia mais LPs, né? Com a música pop, Michael Jackson, Madonna, imagina a quantidade de LPs que não eram vendidos no mundo, né? E antes dos anos 60, você tinha as produções do 78 RPM, era difícil e tal, mas enfim, ainda fazia parte de um monopólio, né, de vendas e distribuição e produção, né? Então, monopólio de produção, porque era muito caro, monopólio de vendas, né? Ou seja, só as grandes gravadoras aqui tinham esse tipo de produto, ou seja, 5 ou 6 grandes empresas multinacionais, e o monopólio de distribuição. E também o monopólio de difusão, né? Distribuição, você tinha os canais para vender nas lojas físicas e de difusão nos meios de comunicação. Ou seja, são pouquíssimas empresas que detinham o controle praticamente total, né, da circulação da música como era. E aí, se você está falando, então, de 1991 a 96, isso cai a zero, né? O principal pilar de sustentação econômica dessas empresas, então imagine o baque que foi, né? Então imagine realmente a crise que se instalou na indústria fonográfica. Só que se a gente voltar lá naquele, se eu consigo voltar rapidinho. Ah, não, vai ser mais complexo aqui. Se vocês voltarem naquela figura que eu mostrei no começo, indústria da música versus indústria fonográfica, a gente veria uma coisa, se ela fosse animada, a gente veria uma coisa, que aquela bola da indústria fonográfica, né, de 91 a 2004, pegando só esse período, por exemplo, né, com esses dados aqui, a gente vê que, obviamente, ela encolheu. Obviamente, né, ninguém está dizendo que não. Só que a indústria da música, por outro lado, ela aumentou. Por quê? Porque você democratizou a produção, você barateou os custos, você está envolvendo mais profissionais em volta da música, né? E está surgindo, com a digitalização da música, começou a surgir muitas outras formas de difundir a música. A internet, né? Quando surgiu o Napster, por exemplo, que as grandes gravadoras ficaram doidas, entraram com um processo contra o Napster, contra todos os outros distribuidores de música,
Porque além do Wave surgiu o MP3. Então o MP3, através do Napster, a gente compartilhava música por e-mail, né? Isso por si só fez com que a venda, claro, de CD já diminuísse um monte. Então, enfim, realmente começou a haver uma guerra aí, né? De mercado. Claro que as gravadoras não queriam perder, então a pirataria foi aí a grande vilã desse processo, que a pirataria foi considerada aí o grande atrapalho, né? E o grande fator da crise da indústria fonográfica. Só que as pessoas não paravam para pensar na época, e também é claro que as gravadoras não queriam deixar isso muito claro, que não era só a pirataria. É claro que a forma que as pessoas ouviam e a forma que as pessoas passaram a obter a música, claro que isso também interferia, né? E a pirataria entrou, né, nessa questão da digitalização com tudo. Porém, o sistema como um todo começou a realmente ficar em xeque. Por que os artistas custavam tanto dinheiro para produzir, se agora, né, o processo de produção de gravação é 10 vezes mais barato, né? Então, o próprio sistema de sustentação desse monopólio que surgiu, né, como eu estava explicando para vocês, ele passou a ser, né, relativizado. O pessoal começou a conseguir produzir sem uma grande gravadora, começou a conseguir lançar em sites, começaram a surgir sites, né, de distribuição de música e assim foi. Então, é muito mais uma conjuntura, né, tecnológica e social, né, responsável por essa mudança do que uma coisa isolada só como a pirataria, né? E aí é que a gente passa para nossas discussões aqui sobre a imprevisibilidade no mercado da música, né? Quando a gente fala assim, né, parece que eu estou querendo desestimular vocês quando vocês leem essa frase. Produto fadado ao fracasso comercial. De fato, se você for ver, né, pegar a música em si, né, e colocar na ponta do lápis os custos dela de produção, realmente é muito difícil você reverter isso em lucro, né? E por isso que as grandes gravadoras fizeram tinham todo esse monopólio da produção musical. Por quê? Porque eles controlavam um mercado, controlavam um produto que é essencialmente incontrolável, né? Que é a arte, que é a música, né? É, Além desse custo alto, então a música, assim como outros elementos artísticos, dependem da escolha das pessoas, né? E a música, né, talvez mais do que outras formas de arte, ela mexe muito diretamente com emoções individuais, né? Então, puxa, aquela música que me lembra do meu casamento, aquela música que me lembra daquele momento triste, e assim por diante, né? Isso é algo completamente imprevisível. Não tem como nenhuma indústria, nenhuma empresa, nenhum mercado prever esse tipo de coisa, né? Então, por isso fica muito difícil trabalhar com música. E não estou falando só para nós, não, produtores, digamos assim, alternativos ou autoprodutores, mas para qualquer empresa, né? Seja ela grande ou seja ela média, né? Ou pequena gravadora. É muito difícil você trabalhar com um produto que você não prevê, né? Que você não tem como você mensurar, né? E prever a utilidade dele. E aí é que a gente entra nessa discussão da inutilidade da arte. Por que eu estou falando isso, né? Paulo Leminski, só tomar um golinho d'água aqui. Paulo Leminski tem uma frase muito bacana sobre isso, que é essa aqui. Que ele está falando da poesia especificamente, mas é um paralelo que a gente pode trazer para a música também, para a arte como um todo, né? A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que querer que um gol do Zico tenha uma razão de ser além da alegria da multidão, né? Então, claro, poeta maravilhoso consegue transformar em palavra isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? Essa questão da imprevisibilidade, né? E da inutilidade da arte. Então, como que você vai pegar um produto, né? Que ele é essencialmente inútil, é diferente
sei lá, de uma pilha, né? Uma pilha, ela tem uma utilidade muito clara e específica. Ela serve para quê? Para você botar no controle remoto, enfim, qualquer aparelho que precise de energia e que não tenha fio. Ponto. Então, assim, por mais, tem 1000 marcas, né, também de pilhas que vendem, que competem, que é mais barato, mais caro, é melhor, dura mais, dura menos. Claro, isso faz parte, né, da concorrência do mercado. Mas, em geral, né, todas as pilhas servem para a mesma coisa, né? Você só vai comprar pilha se você precisa de uma pilha para aquela função específica, né? Uma caneca ou um copo desse aqui, é a mesma coisa. Você precisa dele. Tem uns que são mais bonitos, outros que são menos bonitos, outro que é mais que segura a temperatura da água, que segura menos, outro que tem um design mais fácil para você beber, outro que abre mais fácil, outro que abre mais difícil, enfim, né? Não estou falando do mérito ou de questões individuais de cada um desses produtos, mas você só vai comprar uma garrafa d'água se você quiser tomar água, ou botar água para levar na academia, sei lá. Enfim, são produtos que você tem uma previsibilidade, eles servem para alguma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. A utilidade é nesse sentido. A arte não tem essa utilidade, né? E é isso que o Leminski disse, né? Se você quiser que a arte ou a poesia, né, mas a arte em geral, sirva para alguma coisa, você não vai conseguir. Não vai conseguir. E justamente por essa inutilidade é que a arte, né, agora já divagando um pouco e filosofando na onda do Leminski aqui, é por isso que a arte é tão importante na nossa vida, né, na vida da sociedade como um todo. Porque ela marca a identidade, né? A identidade da sociedade é marcada pela nossa música, é marcada pela nossa cultura, é marcada pelo nosso cinema. É a mesma coisa se você comparar com a educação, por exemplo, né? Para que serve a educação das pessoas? Para nada, não tem uma utilidade, né? Mas, justamente por ela ser inútil desse jeito, é que ela, por si só, ela já se justifica. Você estuda, para quê? Para se formar uma pessoa melhor, para ter conhecimento, para poder questionar, inclusive produzir outras coisas, né? A grosso modo. Então, assim, não há justificativa, tanto para a educação quanto para a arte. Por isso que elas são fundamentais. Né? Sem essas duas coisas, a gente não existiria, a gente não viveria como sociedade, né? Como seres humanos, a gente não desenvolveria as nossas tecnologias, inclusive, sem educação, sem os estudos, e também a gente não teria a identidade nossa como país, como cidade, como, enfim, né? Sem a nossa arte. Né? Então, por isso que ela é muito mais importante do que muitas outras coisas, inclusive, né? Enfim. Mas, do ponto de vista prático, né, essa inutilidade da música faz com que, quando a gente passa aí sim para uma discussão empresarial, né, e empreendedora, é muito difícil você prever alguma coisa com relação à música. Então, por isso, por ela ser, né, nesse sentido que eu trouxe para vocês que ela é fadada ao fracasso, né, comercial, porque ela é muito difícil de você prever esses resultados todos. Por isso que a gente precisa estar atento a isso tudo que eu estou falando para vocês, para poder planejar nossa carreira, né, da melhor forma possível, que a gente possa ter um lucro ou tentar inserir a nossa carreira musical dentro de uma roda sustentável, que a gente faça, né, a nossa música, o nosso trabalho girar de uma forma sustentável, e por isso que o empreendedorismo é cada vez mais importante. Então, como uma comparação, só para a gente entender a produção industrial, né, aqui a música mesmo foi segmentada e foi colocada, né, para ser produzida ao longo do século XX por essas grandes gravadoras, justamente para poder reduzir, né, a imprevisibilidade e aumentar os lucros, é que tentou, né, é que se conseguiu inseriu a música dentro de uma produção industrial segmentada e em larga escala, porque desde a Revolução Industrial, é isso, né? Que a humanidade tem tentado fazer. Pega um produto, pega uma ideia para colocar ela dentro de uma produção industrial segmentada e em larga escala. Por exemplo, né, coloquei aí o que eu acho que é o exemplo mais fácil da gente ter essa analogia é com os carros, né? Uma produção de veículos. Quando você tem, claro, a grosso modo, eu não sou nem um pouco especialista em carros, né? Então eu sei o mínimo do mínimo, mas
você pensando, né, só por essa foto que está aí, essa produção do carro, você vê ali, né? Então tem aquele carro ali que é a lataria dele, né? Então tem um setor específico dentro dessas fábricas que vê a lataria do carro, né? A carcaça e tudo mais. E aí você passa para o outro setor, que é o setor do motor, que não tem nada a ver com a lataria, né? Isso que eu estou falando de segmentado, né? O filme, né, do Chaplin no começo do século, Tempos Modernos, traz essa crítica, inclusive, sobre a produção industrial, né? Essa coisa segmentada. Então, o cara, ele é especialista em apertar parafuso, ele só aperta parafuso, né? E por isso que a produção industrial, ela tem ela consegue ser em larga escala, porque você tem poucas pessoas especialistas em departamentos específicos. No caso aqui, lataria, você tem um setor específico em lataria. Então, o cara especialista em, sei lá, fazer a fundição da lataria, ele não vai saber nada de motor, né? Ou vai saber muito pouco de motor. Ele é especializado em produzir a lataria, né? O cara do motor, ele vai saber tudo do motor, ele é um engenheiro ali, as peças, o que vai, o que não vai, né? E, em compensação, o cara que faz o estofado do banco, ele também não precisa saber nada do motor nem da lataria. Ele tem que saber do estofado, que é macio, que não sei o que. Um é de couro, outro não é, enfim. E todas as nuances que cada um desses departamentos tem. O cara do pneu. Pô, pneu, então, nem se fala. O cara só quer produzir um pneu que tem uma aerodinâmica melhor, que vai atender a indústria dessa forma, etc, etc. Então, essa é uma produção segmentada, né? E em larga escala. Olha só quantos carros estão sendo produzidos aqui só nessa linha de montagem, né? E é óbvio, né? Automatizado. Então isso vai que vai, né? Bem rápido. Claro que, né? Guardadas as devidas proporções, a música foi enquadrada nessa produção de larga escala, né? Durante o século XX pelas grandes gravadoras, justamente para diminuir, né? Essa imprevisibilidade e, claro, maximizar os lucros. E é esse monopólio que foi criado, né? O monopólio, que eu falei para vocês, da produção, ou seja, o poder econômico, só essas empresas poderiam, né, arcar com os custos de uma produção de disco, né? O monopólio da distribuição, a rede de lojas e também da difusão, né? E isso você ainda colocando como jabá e direitos autorais que você paga, né, ilegalmente, né? Deixar bem registrado, que essas empresas pagam, né? Eu costumava dizer no passado, mas hoje em dia continuam pagando ainda. Pagam espaço em rádio, né? Ou em televisão, isso é contra a lei, né? Na maioria dos países ocidentais, inclusive, né? Você gera uma cadeia que retroalimenta. Então, o que você investe, entre aspas, né, no jabá, isso retorna em direitos autorais para as próprias gravadoras, que daí né, uma discussão à parte aqui, né, que a gente vai falar de ECAD e tudo mais, e em legislação de direitos autorais, que também foi amarrada dentro desse processo de monopolização. Então, quando a gente fala da revolução digital e o abalo dessas estruturas, a gente está falando justamente dessa democratização de produção que surgiu, permitindo com que outras formas e outros tipos de produção passassem a ser possíveis, diferentes daqueles né, que as grandes gravadoras propõem. E isso se mantém até hoje. Óbvio, as grandes gravadoras, principalmente, né, depois que o streaming se consolidou, vão muito bem, obrigado. Mas ainda tem produtores, os autoprodutores e também os indies. Então essas são basicamente as 3 estruturas de produção que eu identifiquei nessa minha pesquisa e que eu publiquei no livro. Talvez surjam outras, talvez já existam, inclusive, estruturas de produção híbridas, né? Algumas autoprodutores, mas são meio independentes, outras meio majors, meio indies, outra meio autoprodutor, meio major, enfim, né? Claro, né? Claro que podem existir isso também, mas para a gente entender aqui, eu dividi dessa forma. Então, a internet e na música, ela teve esse impacto gigantesco, né, na difusão, das formas de você difundir. E novos espaços e novos agentes. Voltando para aquela figura da indústria da música, imaginem, né, que dos anos 90 em diante, você teve a bola da indústria da música aumentou muito, porque o mercado de shows, o mercado, né, de correlatos da música aumentou muito. Novas possibilidades, novas formas de você divulgar, de você produzir música para outras coisas, para games, para, enfim, muitas outras coisas começaram a surgir e ser cada vez mais acessível,
menos monopolizados, né? E novos profissionais, novos agentes. Hoje em dia tem profissionais específicos sobre mídias sociais para a música, marketings para a música, enfim, profissionais de outras áreas que fazem parte da indústria da música, né? De alguma forma. Então, essa indústria da música foi aumentando. Então, num primeiro momento, a indústria fonográfica, né, encolheu com essa queda brusca, né, de venda de LPs e depois de CDs, né? Aumentou, né, o LP substituiu, né, o CD veio para substituir o LP e depois caiu a venda de discos. Hoje em dia, de CDs físico, comercialmente falando também, é ínfima, né? A importância, né, não sei se ínfima, mas muito menos importante do que o streaming, com certeza é a venda de CDs físicos hoje em dia, né? Então, claro que isso teve um impacto negativo na indústria fonográfica, ou seja, nessas grandes gravadoras. Mas depois do streaming, elas meio que recuperaram, né? Até uma parte desse monopólio. Então, é esse paradoxo, né? Que eu estou falando para vocês. Então, enquanto a indústria da música aumentou, né? A indústria fonográfica teve essa gangorra, né? E aí que eu falei já para vocês, né? Pirataria é o grande vilão, né? Sim ou não? Então o Lobão tem razão, né? O Lobão que já questionava isso, que foi um dos primeiros artistas, né, do mainstream a questionar e pedir que as músicas que os CDs fossem numerados, porque as próprias gravadoras faziam autopirataria, né? Enfim, isso também discussões para outros momentos, né? Então, aí é isso que eu estou falando para vocês. As indies, o que eu estou falando de indies? Então, só para a gente deixar bem claro. Majors são as grandes gravadoras, né? Indies são gravadoras pequenas, nacionais, mas que mantêm, de certa forma, um sistema muito parecido com as majors, mas ainda de uma forma alternativa, né? De uma forma que não está dentro desse monopólio dessas grandes gravadoras. E, claro, os autoprodutores, que somos nós, basicamente, né? Os artistas que fazem a gestão da sua própria carreira. E essas estruturas passaram a ser comercialmente viáveis a partir dos anos 90, especialmente a partir dos anos 2000, falando dos autoprodutores. Então, no primeiro momento, ainda muitos selos independentes, que eles chamados assim, por isso que veio esse nome indies, né, do termo, passaram aí, né, dos anos 90, meio que fizeram um contraponto com as grandes gravadoras, porque ainda era muito difícil você gerenciar e os artistas ainda estavam aprendendo muitas coisas. Mas a partir dos anos 2000 é que os artistas também passam a produzir independente de gravadoras, né? Enfim, e aí é que eu acho que entra a nossa discussão agora sobre a nossa carreira musical, né? Que eu queria trazer para vocês aqui. Que a gente vive uma cultura da convergência. Por conta de tudo isso que eu falei para vocês, a gente vive vários ambientes híbridos, digamos assim, né? Então, como aconteceu, por exemplo, com o LP, né? O LP vinha, que nem eu mostrei os dados para vocês. É o principal produto, o principal suporte de música, né? Vamos chamar de suporte, né? Era o principal suporte de música dos anos 60 até os anos 90. E aí ele cai, né, praticamente a zero, ou seja, é substituído completamente pelo CD, né? Esta lógica de substituição era uma lógica que acontecia, né, com os suportes tecnológicos, obviamente, com as ferramentas tecnológicas, microfones, etc., ao longo do século XX. Porém, quando a gente passa para o mundo digital, esta substituição não necessariamente é verdadeira, ou nem sempre acontece. E eu digo para vocês que cada vez mais acontece menos. Me explico. O CD acabou? Não, né? É muito menos importante. Mas ele acabou? Não. Tem gente que compra CD ainda? Tem. Até quando? Não sei. O LP? Ah, mas o LP sumiu, gente. O LP meio que voltou, inclusive, né? Nos últimos 5 anos aí, um monte de banda produzindo LP de novo. Então, o que explica isso, né? Explica justamente essa questão da cultura da convergência. Não necessariamente as coisas se substituem, e nem as mídias. Então, tem gente que diz assim, por exemplo, o Facebook, por exemplo, Facebook vai morrer. Ninguém mais dá bola para o Facebook depois que o Instagram surgiu. Pode ser que aconteça? Pode. O Facebook não é mais tão importante? Realmente não é. O Instagram hoje em dia é mais importante?
Muito provavelmente sim, mas você ainda precisa do Facebook, né? Então, esta lógica de substituição, ou ela não acontece, né? A maior prova disso é o rádio, né? O rádio, quando surgiu a televisão, talvez o rádio seja o melhor exemplo disso, né? Até contra, talvez muita gente pensava, quando houve a digitalização da música, essa revolução digital, que começaram a surgir web rádios, né? Que a rádio ia, né, ia acabar, e etc, etc, etc. Eu acho que o rádio talvez seja o veículo de comunicação mais perene, né? Que eu acho que hoje em dia, em muitos casos, ele tem até uma importância maior do que a televisão. Não a televisão em si, ou o aparelho de televisão, né? A gente vive, né, vendo televisão, Netflix e várias coisas, mas eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que cada vez menos pessoas assistem Globo, né? Pegar a Rede Globo como um exemplo. É o meu filho, por exemplo. Os amigos do meu filho não assistem TV Globo, né? Eles assistem outras coisas na TV, né? Com YouTube, streaming, etc. Mas a TV, eu estou dizendo a TV como veículo de comunicação, né? O rádio, hoje em dia, talvez seja até ou tão importante quanto, ou já até mais, né? Do que a televisão. Não sei, para se pensar. Então, o rádio, eu acho que o maior exemplo da convergência, né? O rádio é dos anos 40, dos anos 30, né? Continua até hoje. O rádio já tem, podemos pesquisar para confirmar isso, mas o rádio deve ter pelo menos 100 anos, ou se não tem 100 anos, muito perto disso, né? E é um meio de comunicação que ainda existe e ainda é importante, né? Para difusão da música. Então, assim, por que surgiu o Facebook? A gente parou de dar importância para o rádio? Não, né? Por que surgiu o Instagram? A gente parou de dar importância para o Facebook e parou de dar importância para o rádio? Não. O que acontece? Nós como artistas e gestores, a gente está sendo demandado, né? Estamos sendo exigidos a prestar atenção em cada vez mais formas de difundir a nossa música. E é isso que também deixa tudo muito complexo, né? Então, tem gente, por exemplo, que tem um super sucesso no Instagram e vai muito bem e tal, mas no Facebook e no YouTube, putz, você vai ver, nossa, o artista não tem uma difusão muito grande. É legal? Não sei, né? Pode ser que seja, então depende da estratégia. Mas, no geral, é desejável que você esteja em todas as mídias, né, como artista, né? E a gente está falando de mercado também. Essa convergência acontece no mercado. E eu acho que a pandemia talvez seja o maior exemplo disso, né? Esse curso que eu estou dando para vocês, há um ano atrás, ou não menos, em abril, eu ia dar esse curso presencial somente para, né, as pessoas, os alunos, né, das cidades que a gente ia fazer esses shows. Agora não, eu estou podendo dar para vocês aqui pela internet. A gente já podia ter feito isso antes, né? Na verdade, já existia ferramentas para fazer isso antes da pandemia, já existia. A gente de vez em quando fazia, né? Reuniões por Skype, ou até ligações no WhatsApp, vídeo e tal, beleza. Se fazia, claro que se fazia. Mas não era naturalizado, né? Então, hoje em dia, se eu falar para vocês, beleza, curso online, ou eu vou dar para vocês essa oficina online, todo mundo já entendeu, todo mundo já absorveu isso como normal também. Então, e aí agora eu digo, vocês acham que, mesmo depois da vacina, mesmo depois de tudo voltar, esse tipo de curso online, esse tipo de oficina que a gente está dando agora, vai simplesmente acabar? E a gente vai voltar como era antes, tudinho? Não. Então, é essa questão da convergência que eu acho que a gente tem que estar atento. As coisas surgem, e principalmente na música, né? As coisas surgem, e ao mesmo tempo que elas nos demandam muito trabalho, porque, meu Deus, a gente tem que saber mexer em Instagram, tem que saber mexer em YouTube, tem que saber mexer no Facebook ainda, e é um saco, porque o Facebook é uma droga, e eu, pelo menos, detesto o Facebook. Então, organizando afins, agora a feira de música que a gente faz, nossa, eu tive que ir lá, perdi quase 2 horas para poder fazer um negócio do Facebook, que tá mais difícil e tal, mas assim, mas eu tenho que fazer, porque tem gente que vê ainda Facebook, e que, né, e que vai, e ficou sabendo do meu evento pelo Facebook, né? Então, isso ao mesmo tempo nos demanda muito trabalho? Sim, mas ao mesmo tempo nos permitem novas formas de empreendedorismo, novas formas de inovação dentro da música. E é aí que a gente tem que entender que somos empreendedores, né, de carreiras, gestores de uma carreira musical. Então, saber estudar a sua posição no mercado e o seu público-alvo é o empreendedorismo.
A gente precisa entender cada vez mais o nosso público-alvo, saber aonde que ele está, né? Ele está mais no Instagram, ele está mais no Facebook, ou ele está nos dois, ele está difuso, está dividido, né? Enfim. Então, o que que a gente tem que fazer, né? Como que a gente vai posicionar a nossa carreira, né? Dentro desse mercado maluco, né? Isso aqui é o almoço, tá? Mas não tem almoço. Peraí. E agora? Pequenas indústrias e pequenas mídias. O que eu acho que é mais importante a gente entender como gestor, né, de carreiras e como produtores, né, e como artistas, inclusive, é entender justamente isso, que a gente está numa estrutura muito complexa, né? Estamos numa cadeia enorme que gera emprego e renda, né? Como eu expliquei para vocês lá, né? A bola grande e a bola pequena. Então, esses circuitos comercialmente viáveis fora das majors, desde pelo menos os anos 90 aí, né, falando das indies e dos autoprodutores, esses circuitos eles passaram realmente a imprimir a sua característica e também a formar uma rede muito complexa, né? Uma teia de interconexões entre diferentes profissionais e de diferentes segmentos e também de diferentes dentro da própria música, de diferentes segmentos. Por exemplo, se eu sou um artista, então eu tenho o meu trabalho musical, né? Eu sou, digamos assim, o gerente da minha fábrica, aquela fábrica musical, né? Aquela fábrica de automóveis que a gente viu lá, né? Pensar a nossa carreira da música mais ou menos como uma fábrica daquelas, que tem, né, várias etapas, vários segmentos, né? A composição, a gravação, a difusão, o marketing, etc. Eu, como artista, o gerente da fábrica, da minha fábrica, que no caso, né, o meu nome, Theo Ruiz, né, Estrela Leminski, que é o nosso trabalho, eu também sou produtor musical. Então, em outro trabalho, eu estou não como gerente da fábrica, eu estou como uma parte dela, que é a parte da produção musical. E de outra fábrica, de outro artista, de outra carreira, eu posso ser só um músico. Eu vou lá e faço uma participação, eu canto uma música, eu toco um violão, e etc. Ou, em alguns, eu posso ser só o consultor, eu posso ser alguém que vai lá e faço a direção artística do trabalho, ou eu faço o planejamento financeiro, enfim, né? Não sei, eu faço consultoria, por exemplo, eu dou consultoria às vezes para alguns artistas, justamente para tentar posicionar, eu quero fazer um lançamento assim, 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 eu pego ajuda a montar uma estratégia para lançamento, para planejamento, para gravação, etc. Então, depende, né? Dependendo do artista, dependendo da fábrica, eu sou uma parte dela, mas no meu caso eu também sou gerente. E tem músicos, por exemplo, que eles não fazem nenhuma gestão de carreira nenhuma. Eles, inclusive, participam, né? E são empregados, digamos assim, de várias e várias outras fábricas, né? Então, depende, né? Depende de cada profissional e como que você vai se relacionar com esses profissionais, e é que também vai depender o sucesso do seu produto, né? O sucesso da sua carreira. Então, do ponto de vista, agora falando especificamente dos autoprodutores, que eu acho que é mais o nosso caso aqui, esse novo paradigma de produção fez com que os autoprodutores virassem esse cara não especialista, ou essa cara não especialista, essa pessoa não especialista, diferente do que o mecanismo industrial colocou na música, ou colocou na produção industrial como um todo, e que também colocou na música. E que ainda se mantém, claro, ainda tem. Eu vi, por exemplo, é muito interessante, gente. Eu vi ontem 2 documentários, né? Tirei meu dia de folga para, entre aspas, trabalhar um pouquinho. Eu vi o documentário do Emicida, que é muito bonito, Amarelo é o nome. Lindo documentário. Várias coisas de história, né, do samba, de preconceitos raciais, enfim, né? É muito bacana o documentário do Emicida, né? Dá uma esperança, assim, né, no mundo e na música. E eu vi também o documentário do sertanejo, eu não lembro o nome agora, os 2 da Netflix. Como é que é o nome? Mundo Sertanejo, eu acho, não lembro. Mas enfim, vocês vão conseguir achar fácil no Netflix. E o sertanejo, gente, é impressionante, né?
Eu não tô falando aqui de gosto, tá? Se você gosta ou não de sertanejo, né? Nesse caso aqui, pouco importa. Mas, do ponto de vista empresarial, eles funcionam bem certinho como uma fábrica. Tem lá empresas que são responsáveis pela composição. Tem gente que só compõe música. E daí tem uma empresa, um escritório, uma empresa que organiza isso e vende essas músicas para os empresários. E aí o empresário é quem organiza a carreira daquela dupla ou daquela artista, enfim, ele pega e fala, não, eu vou investir. E o empresário consegue dinheiro para investir na carreira dessas, né, dessas duplas. E aí depois tem todo o processo de gravação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí vai para para mídia, para difusão. E aí tem depois o pessoal das festas de rodeio, etc, etc. Gente, é uma é um processo industrial de produção. Mas mesmo nestes processos, e é isso que eu queria chegar, é isso que eu queria chegar, né, com esse curso. Mesmo nesses processos industriais, nós, né, nos colocando como artista, mesmo pensando aqui, tá? Eu sou Theo, eu sou um sertanejo. Mesmo dentro desse meio sertanejo, o artista, né, ele acaba sendo um pouco gestor do seu trabalho hoje em dia. Meio que não tem muito mais como fugir, né? E é justamente esse não especialista. Eu, como compositor, beleza, eu sei compor, né? Componho, mas eu não posso não saber, né? Eu não posso não saber minimamente como que grava uma música, como que é um estúdio, qual microfone que fica melhor na minha voz. Eu não posso não saber nada de artes visuais. Eu preciso olhar uma capa do designer, que ele fez a capa do meu disco, e dizer: putz, que massa, tá lindo, mas olha, essa cor azul não combina com o meu trabalho por causa disso, 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 daquilo. Eu quero uma tonalidade mais vermelhada. Enfim, sei lá, né? Ou, não, muitas vezes você já chega para o designer com um briefing do que você quer. Olha, eu pensei em referências assim, assim, assado, né? O trabalho conceitualmente fala, o disco fala disso, 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 daquilo, ou o meu single fala disso, disso, daquilo. Eu penso, né, para fazer um clipe é a mesma coisa. Eu não posso não saber. E se me não, pronto, façam aí, né? Não existe mais esse artista. Esse artista não é que não existe, mas se existe, ele é muito, muito pouco, né? Muito raro. Então, os artistas passaram a ser obrigados muito mais do que os gestores de uma fábrica automotiva, né, de um carro. Claro que o gerentão da fábrica lá, ele meio que sabe um pouco de tudo ali, o que acontece. Mas ele tem ali os seus subgerentes que vão saber cada um de uma coisa, ele quer mais saber, né, da estratégia, se está vendendo, se não está vendendo, tem que mudar. Enfim, na música não tem mais muito espaço isso. Por maior que seja a sua fábrica musical, digamos assim, pô, a Anitta, né? De novo, falando da Anitta. Cara, quantas pessoas trabalham com ela? Muitas. Sei lá, 50, 100 pessoas, não faço ideia. Mas, mas com certeza a Anitta é a pessoa que está por trás daquilo ali, né? Cláudia Leite é outro exemplo que eu sei que faz isso. Marisa Monte faz isso, e faz isso há muito tempo já. Faz isso, sei lá, desde os anos 2000, desde os anos 90, talvez, né? Então, os artistas passaram a ser não especialistas justamente para saber um pouquinho de cada coisa. Aonde que eu vou fazer um show, como é que vem um show, qual produtor que eu vou escolher para vender meu show, né? Eu tenho que saber um pouquinho daquilo ali para poder escolher a pessoa certa, inclusive, para trabalhar comigo, né? Então, os autoprodutores acabaram trazendo esse conceito, né, não especialista, inclusive para outros segmentos, né, que não, como eu estava falando, sertanejo, o hardcore e o rock alternativo dos anos 80 e 90, né, tem muito de autoprodução e muito do faça você mesmo, do punk, por exemplo, o tecnobrega do Pará, né, o Calypso, o maior exemplo disso, né, de autoprodutores não especialistas que montaram toda uma cadeia, né, completamente sustentável e rentável, né, e milhões de outros exemplos, né, por aí, né. Então, quais exemplos que eu dou para nós assim mais próximos, né? A banda mais bonita da cidade, eu acho que é um exemplo muito interessante, né, de que conseguiram através de uma forma empreendedora estourar um vídeo, né? E a partir disso construir uma carreira sólida
por trás, que já tem aí mais de 10 anos, né? Que eles têm público em qualquer lugar que eles vão, organizam shows por conta própria, recusaram o contrato de gravadora, porque simplesmente não fazia, não, para eles não era interessante, né? E eu não estou querendo dizer para ninguém aqui fazer contrato com gravadora, né? De repente vale a pena, né? Tudo depende da sua estratégia, depende do mercado que você está. Se tivesse a gravadora que fizesse uma proposta para mim que eu achasse que valia a pena, eu fecho o contrato. Não é desse ponto de vista também romântico que eu trago para vocês. Mas a banda Mais Minha Cidade estudou, né? Pensou nas possibilidades e viu que eles iam ganhar menos dinheiro estando dentro da gravadora do que estando fora. E não que eles são ricos milionários, né? É muito difícil, né? Ser rico milionário dentro desse meio que a gente está. Mas eles conseguem sobreviver, né? Com dificuldades, mas enfim, tem uma estrutura por trás da banda mais bonita da cidade. Tulipa Ruiz, a mesma coisa. Pessoa que tá. A Tulipa Ruiz, inclusive, desenha as próprias capas. Várias capas dela, foi ela mesma que fez o desenho da capa, né? Então, quando a gente está falando quando a gente está falando para posicionar a nossa carreira, o que eu estou querendo dizer para vocês é muito mais sobre empreendedorismo, sobre inovação, do que qualquer outra coisa. Então, esse podia ser um curso sobre inovação, sobre empreendedorismo, né? Porque não tem uma receita fixa. Então, assim, eu não vou dizer para vocês assim, ó, faz isso que vai dar certo. Eu posso dizer como eu fiz. Muitas coisas deram certo, mas muitas outras também deram errado, né? Então, a gente vai ter que fazer investimentos, né, na carreira, assim como qualquer negócio, qualquer empreendimento. Você faz um investimento e você recupera ele ou não, né? Às vezes dá errado, né? Então, por exemplo, abrir um bar. Pô, uma ideia maravilhosa aqui. Quero abrir um bar. Legal. Para abrir um bar, eu preciso ter um capital inicial, né, para poder abrir esse bar. Comprar o espaço, comprar, né, montar a cozinha, montar a chopeira, não sei o que, não sei o que. Eu preciso ter uma grana para isso. E aí, quais são os bares que vocês acham que são bares de sucesso e bares que não têm tanto sucesso assim? Você tem vários exemplos, né? Então, depende da sua capacidade de administrar, né? Depende da sua capacidade de gestão, depende da sua capacidade de inovação dentro do mercado, de encontrar um nicho do seu público, encontrar aonde que você quer difundir, né, a sua carreira, para onde que vai esses profissionais e você desenvolver a sua estratégia de mercado, a sua estratégia de difusão, né? E aí, eu vou dar o exemplo para vocês só para assim, para ter uma ideia, né? Os profissionais autônomos. Pegar assim um exemplo, né, dos médicos, né? Eu gosto sempre de falar de médicos. Os médicos, pelo menos a maioria deles, né? Vamos tirar aí desse exemplo aqueles médicos que já são, né, que não são poucos também, mas enfim, não é a maioria, que tem ali o seu pai ou sua mãe, enfim, que já tem uma carreira, ou que já tem dinheiro. Então o cara se forma em medicina e já está ali com um baita, né, consultório montado, com a vida já feita, né? Claro que existem, né, algumas pessoas que têm esse privilégio, mas não é a maioria. Então, imagina, você é um profissional médico formado com um baita potencial, né? Porque qualquer médico formado tem um baita potencial de ganhar dinheiro, né? Qualquer um, né? Tem uns que têm potencial de ficar muito ricos, mas de qualquer forma, assim, o médico já será, ou já tem um potencial muito grande de ser muito acima da média, né, de qualquer profissional. Mas, para isso, o que ele precisa fazer? Ele vai ter que fazer 1000 escolhas, né? A partir do momento que ele se forma. Vou fazer residência? Vou fazer plantão? Vou juntar uma grana para depois abrir um consultório? Vou investir numa carreira X ou Y? 1000 possibilidades. Imaginando que esse médico quis abrir um consultório. Ou fez lá 3, 4 anos de plantão, não sei o que, juntou uma grana para abrir um consultório da especialidade dele ou dela lá. Beleza? Beleza. Mesmo assim, esse médico vai ter que fazer um investimento nisso, né? Planejar, ver aonde, vou fazer convênio com
convênios médicos, sim ou não? Vale a pena? Ah, talvez por um tempo valha, depois eu saio. Enfim, não sei, né? De qualquer forma, ele vai fazer uma gestão de um negócio, de um empreendimento, né? Ele vai ter que ter um espaço físico ali, pelo menos, né? Imagina-se que sim, ter uma funcionária, ou 2, 3 funcionários ali para trabalhar, para desenvolver ali um sistema online de receitas, de repente, ou para fazer, analisar os contratos com os convênios, ele vai precisar de um advogado, enfim, ele ou ela passam a ser gestores daquele negócio. E para isso você tem várias dificuldades e várias particularidades ali, né? Que esse profissional tem que lidar no dia a dia. De certa forma, o músico, hoje em dia, é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que esse tipo de profissional, profissionais autônomos, né? Eles são muito mais aceitos na sociedade há muito mais tempo, né? Quanto tempo que os médicos fazem isso? Sei lá, 50, 60 anos. Quantos anos que os advogados fazem isso? Abrem um escritório, não sei o que, e vai desenvolver? Muito tempo. Tem advogados que são muito ricos, né? Tem advogados que são milionários e tem advogados ali que são ok, né? Então, os artistas acaba sendo mais ou menos a mesma coisa hoje em dia, só que a gente, como artista e empresário, a gente tem muito, muito menos tempo de vivência como empreendedor, né? Então, você já deve ter ouvido falar, muitos artistas falam assim, não, eu não tenho tempo para essa burocracia, é muita coisa, edital, não sei o quê, é muito, eu não tenho tempo para isso, né? Quantas vezes eu já ouvi essa frase? E aí você vê, bom, é a mesma coisa se você falar, um médico, não, eu não tenho tempo para cuidar do meu consultório. Eu tenho meu consultório lá, mas assim, eu não tenho tempo. Até você chegar no patamar de você poder pagar funcionários que deem conta de tudo que você não gosta de fazer, demora um tempo grande, né? Talvez na música demore um tempo um pouco maior do que nessas outras profissões, talvez demore, né? Mas depende tudo do seu investimento, depende tudo da sua capacidade de empreender e identificar nichos, identificar oportunidades. Então, por isso que quanto mais a indústria da música cresceu, mais difícil fica, por um lado, como eu falei antes, mais difícil fica para trabalhar dentro dela, porque você como gestores dessa fábrica, a gente é bombardeado de muita informação, a gente tem que saber fazer muita coisa bem, né? A gente é obrigado a ser assim, a fazer muito bem muitas coisas diferentes, né? Por quê? Porque a gente ainda não tem, né? Eu falo por mim, não tem ainda condições a gente pagar pessoas para o tempo inteiro cuidar das coisas para a gente. Eu consigo, num projeto ou outro, numa coisa ou outra, contratar e subcontratar pessoas para trabalhar e dividir as funções comigo, né? Mas isso não acontece sempre, né? Então, assim, a música existe, talvez tenha uma gangorra muito maior, né? Mas esses profissionais já estão acostumados a fazer isso, então você fala assim para sua mãe, eu vou ser médico, profissional autônomo, né? Profissional liberal, beleza. Esse profissional é um dentista, né? Sei lá, contador, tudo é tudo autônomo, né? Ninguém tem carteira assinada, né? Ou poucos têm carteira assinada ali, né? Né, para o seu trabalho. Então, esses profissionais autônomos, eles são mais bem posicionados na sociedade porque já estão há mais tempo. Então, a gente está tendo que correr atrás e aprender a ser um profissional autônomo, né? Estamos aí há 20 anos, mais ou menos, correndo atrás desse prejuízo, para tentar se organizar, para tentar entrar, né, nessa perspectiva de trabalho, né? Então, é muito difícil ainda algumas coisas a gente fazer o desenvolvimento de uma estrutura empresarial dentro da música, justamente porque a gente ainda não está acostumado. Ainda é muita coisa nova, e ainda mais a dificuldade, né? É que tem essa também, né? A música, como eu falei, é imprevisível, é difícil. Você pegar lá, vou gravar disco, putz, agora, né? Nossa, eu há 5 anos atrás, não faz nem 5 anos, quando a gente lançou o nosso disco mais recente, o Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor. Ainda, pô, o disco vendia, tal, não sei o quê. Agora, 3 anos depois que a gente lançou, será que vale a pena lançar um disco, prensar e vender fisicamente nas lojas? Talvez ainda seja, mas, né?
Eu mesmo, se vocês me ouvissem esse curso aqui há 3 anos atrás, eu ainda estaria defendendo ferrenhamente a prensagem de discos para vender. Hoje em dia eu defendo, ainda defendo, mas eu defendo com muito mais parcimônia. Porque no meu caso, né, no meu caso da Estrela, por exemplo, a gente ainda vende disco em shows, ainda temos uma certa procura, né, de disco físico, né, o nosso público ainda compra. Agora, será que o público da Tuyo compra disco físico? Né? É uma pergunta. E aí você tem que analisar, puxa, dentro aqui do meu público, cara, 20% comprariam um CD físico. Putz, não vale a pena então. Entendeu? É esse tipo de estudo empresarial que a gente tem que fazer para ver se vale a pena ou não fazer, né, certas coisas, né? E na música é muito mais difícil. Agora, para um paciente, todo mundo eventualmente vai precisar ir no médico, todo mundo eventualmente precisa de um advogado, talvez, né? Então, a imprevisibilidade nesse mercado também é muito menor do que no nosso, né? Então, por isso que a gente desenvolveu uma estrutura empresarial na música, tem muitos desafios. A gente tem que estar, assim, muito atento nessas mudanças, né? Então, é um mercado muito mutante. Ele está sempre em reconfiguração, né? Então, quando eu falo no meu livro, né, eu até mostro para vocês daqui a pouco, quando né, veio todo esse discurso das grandes gravadoras de crise, porque é crise, né, a música vai acabar. Se vocês recuperarem algumas matérias, né, e manchetes de jornal ali dos anos 90 até metade dos anos 2000, até 2010 mais ou menos, o discurso era muito isso: se o mercado da música vai acabar, se a gente não fizer alguma coisa, governos, pelo amor de Deus, coíbam a pirataria, né? Pirataria é o nosso grande vilão, não sei o que. Esse discurso era muito grande, né? E na minha dissertação eu já relativizei, falei assim, né? A indústria fonográfica, sim, estava em crise, estava, né, com muitas questões para se resolver. A indústria da música não. A indústria da música estava em reconfiguração, não em crise, né? Ou pelo menos não a crise, né, com essa conotação de catástrofe, né, que se tem quando a gente fala na palavra crise, né? A gente tem que estar muito atento, então, falando dos desafios, né? Estamos nesse mercado que enfrentou uma baita reconfiguração e ainda enfrenta, né? Então, agora na pandemia, pelo amor de Deus, fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Então, como que vai voltar depois, inclusive, né? Vai ser outra coisa, um novo normal. Então, de novo, né? Lá vai nós, os artistas, tudo pensar e refazer, reformular tudo que a gente vinha fazendo até agora. Então, distribuição também, desafio. Como distribuir a música, né? Vai vender CD, igual eu estava falando, ou não? Streaming. Mas beleza, streaming é fundamental, ok. Aonde você vai fazer? Qual distribuidora? Estude o mercado, veja as opções que tem. Temos aqui no Brasil 5 ou 6 distribuidoras que atuam mais fortemente, mas tem outras também que atuam em outros lugares. A distribuição é digital, né? Você não precisa ter necessariamente ter uma distribuidora brasileira. Você pode ter uma distribuidora, né, inglesa, por que não? Dependendo se for mais vantajoso para você, pesquisar onde que ela trabalha, o que que ela faz, o que que ela te oferece, talvez seja mais vantajoso, né? Então, enfim, aí de novo, pesquisar nicho, pesquisar tipo de público, pesquisar aonde você quer chegar com a música, né? E etc, etc. Agenciamento de shows, né? Ainda é o principal produto. Será depois da pandemia? Não sei, mas arrisco ainda dizer que sim, né? Seja de uma forma ou de outra, ainda se tem, né, na performance algo valorizado, né? Seja lives, por exemplo, se bem que o pessoal está meio cansado de live. Então, enfim, de qualquer forma, pelo menos até antes da pandemia, mas eu ainda acho que vai, né, continuar a procura por shows, talvez até aumente, né? Enfim, não sei, mas você precisa ter uma busca de shows, né? O show é o principal produto do artista hoje em dia, não é mais o disco físico, não é nem o streaming, né? Tem que ter, óbvio que tem que ter, não estou dizendo que não, mas aonde você vai ganhar mais dinheiro é com shows, é com projetos que envolvam a sua música, né? Que envolvam, né, principalmente a sua performance, a sua apresentação.
valor agregado nos produtos. É muito legal a gente pensar dessa forma, né? O que é um valor agregado aos produtos? É você pensar que o CD físico, por exemplo, não é só um CD, ele pode virar ser um mini livro, junto com poesias, com letras, ou ele pode ser um produto que tem outros atrativos, além da própria música, né? E o valor agregado também na marca, né? A marca, a sua marca como artista também é um valor agregado. E aí você pode desenvolver subprodutos, caneca, camiseta, por exemplo, né? Isso é um valor agregado, porque aquela camiseta, né, daquele artista, então, se eu tivesse uma camiseta aqui do Beatles, né, eu não estou comprando só uma camiseta, né? Simples, né? Tipo, beleza, a camiseta, voltando àquela discussão, a camiseta é um utensílio, né? Mas a partir do momento que ela vira uma camiseta dos Beatles, ela vira um utensílio com valor agregado. Ela é uma camiseta dos Beatles. Então, tipo, tem coisas que você diz com essa camiseta dos Beatles que é além da própria camiseta, né? Não sei se vocês me entenderam, mas assim, é uma questão social, é uma questão de pertencimento, é uma questão, né, de tribos, é uma questão de, às vezes, posicionamento, né? Então, você tá com uma camiseta, sei lá, hoje em dia não sei, vamos supor, uma artista, né, daqui de Curitiba. Se você tá com uma camiseta da Raíssa Faye, por exemplo, né, não só você está dizendo para as pessoas, né, que você tem, que você gosta daquela artista, mas você também, em tese, você faz parte ou você concorda com o discurso que esse artista traz para você. No caso da Raíssa Faye, ela tem um trabalho muito forte com a questão ambiental. Então, eu vestir uma camiseta da Raíssa Faye significa muita coisa além da música. Isso que é um valor agregado, né? Por exemplo, você vestir aquela camiseta Lute como uma garota, né? Ou qualquer uma das frases que elas desenvolveram a partir, né, desta frase, significa muita coisa além de uma camiseta. É óbvio, é um discurso, né? Um posicionamento político muitas vezes, né? Então, trabalhar com valor agregado, seja de cunho político ou social, né? Também agrega na marca, né? Então, são coisas a se pensar na hora que a gente faz esses subprodutos, né? Inovação e traçar o seu próprio planejamento. Você tem que estar atento, né, às questões do mercado e pensar novas formas de distribuir a sua música, né? Eu vou fazer só distribuição de streaming? Vou, beleza, mas o que mais que eu posso fazer? Eu vou engajar as pessoas ali através de listas de WhatsApp, através de um sorteio que eu vou fazer de alguma coisa, né? A galera de produção musical, viu, Frederico, tem feito coisas assim super diferentes, lives no Twitch, por exemplo, né? Eu sei que a galera faz muito, né? Então, o que nós, né? Que não sou DJ, por exemplo, não sou DJ, né? Eu sou produtor musical, faço algumas produções musicais, beleza, mas eu sou um artista, então o que eu posso pegar, né, dos DJs, da galera que distribui bastante música no SoundCloud, por exemplo, o que eu posso pegar disso para o meu trabalho também e tentar fazer alguma coisa, né, nesse sentido que seja diferente, né? Enfim, da distribuição física. Vou fazer distribuição física? Não, quero prensar o meu disco, vou fazer físico, beleza. Mas o que mais você pode fazer, né? Vai ser só um disco, né? Será, né? Pensa alguma coisa diferente ou alguma forma diferente de você vender esse disco no show, sei lá, compra um CD e ganha um download grátis de uma música extra que eu vou dar. Download também já tá, né? Vale a pena ainda fazer download, mandar por e-mail, enfim, galera, não sei, né? Tem que pensar nessas coisas, porque o que vale para mim não necessariamente vai valer, né, para Bruna, que está ali pensando numa música que tem outro nicho, né? Então, o meu nicho compra camiseta, de repente, compra caneca, então massa, vou distribuir uma música dessa forma. Aliás, ótimo exemplo que lembrei agora. Janine Matias, né? Lançou um videoclipe numa caneca. Exatamente isso. Eu vi aquilo, eu achei sensacional, porque é uma coisa que é inusitada, né? Então, como é que ela fez? Ela pegou a caneca, imprimiu, né, o rosto dela
E ela mesma faz as canecas, o que é mais genial ainda. Ela mesma faz as próprias canecas. Então ela compra a caneca, né? Ou, se não me engano, não sei se é o namorado dela que faz a caneca, né? De cerâmica mesmo, vai lá, põe no forno e tal, né? Mas enfim, beleza. Aí ela pegou, imprimiu na caneca a cara dela, né? A arte, né? Daquele trabalho. E escondido ali na cara dela tem um QR Code. E aí você aponta o celular para a caneca e, claro, né? O celular ele lê o QR Code, né? Não lê a caneca. Então ele lê o QR Code escondido ali na cara dela, que tem. Ela fala, ela manda até as instruções, assim, aponte o QR Code para o meu rosto e não sei o que e tal. E aí, a partir daquilo ali, abre o videoclipe no celular. E o videoclipe, ele só está ali, na caneca. Não tem outro lugar, né? Ou depois ela lançou no YouTube, enfim, não sei, mas é uma forma de você fazer, é só, enfim, né? Ou às vezes copiar o exemplo de alguém que já fez, ou pensar em alguma forma diferente de distribuição daquele teu produto, né? Seja ele a música, seja o videoclipe, seja o que for, né? É, pensar numa estratégia de vender shows, né? Às vezes formatos diferentes de show, né? A gente circulou bastante com o último show que a gente fez, o Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor, e ainda temos, porque a gente tem vários formatos disponíveis dele. Tem banda com 7 integrantes, tem banda com 5 e tem voz e violão. Então tem pensar na hora de montar o show também de uma forma que permita vários formatos possíveis, é legal. Se você só tem voz e violão, você não vai para o festival, né, Psicodália, porque o festival Psicodália não vai comprar um show voz e violão para tocar naquele palco grande quando voltar e quando abrir, né? Então você também tem que ter o formato banda. Mas a banda tem que ser de 10 pessoas? Não, a banda pode ser de 5 beats, coisas eletrônicas, enfim, né? Isso faz parte de uma estratégia de vender show, ter formatos diferentes, mas também, né, analisar quais os festivais que você acha que tem a ver com o seu som, como que você vai chegar nele, participem das feiras de música, né, já fazendo uma propaganda aqui da Fins, né, que a gente fez fim de semana. As feiras de música são um espaço incrível para você fazer networking e chegar, né, nas pessoas que você quer vender o seu show e seus produtos, né? Enfim, gente, É, pensar nessas diferentes estratégias. Enfim, gente, eu dei muitos exemplos aqui. Eu posso falar agora rapidamente de algumas questões mais específicas. Por isso que esse curso, na verdade, é mais comprido, né? Aqui, assim, exportação que eu coloquei aqui para vocês é só. Vou só citar, porque a BMA ela é uma associação, né, de exportação da música e tal, que nem é tão acessível assim. Enfim, inovação e seu planejamento. Ah, tá, isso eu já estava falando. Mas aqui, assim, ó, exemplos de portfólio. Você apresentar o portfólio, né, você montar um release, montar um kit de divulgação profissional com um designer é fundamental, que seja fácil, os links sejam fáceis, né, para as pessoas abrirem. Isso é muito importante. Contratos, galera. Quando for rolar contratos, cuidado, né? Empresários e exclusividade, viável ou não. É muito assim, essa palavra exclusividade, ela faz parte, né, da indústria da música e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque aí é uma opinião bem pessoal minha, né? Cada um é cada um. Mas para alguém te oferecer um contrato com exclusividade, tem que valer muito a pena, né? Não, você só pode fechar show comigo. Maravilha, eu adoraria, mas assim, você tem que me garantir pelo menos 10 shows por mês, né, para valer a pena, porque se eu sozinho consigo fechar uma média de 5, 6 shows por mês, eu sozinho, eu, Theo, pelo menos conseguia antes da pandemia, bom, tá, acho que não chegava tanto, mas assim, 3, 4 shows, vai, mas assim, pro cara me dar exclusividade, por exemplo, ele tem que garantir mais que isso, né? Senão, não vale a pena. Agora, não, de repente vale a pena, enfim, depende, né? Às vezes pode valer a pena um contrato de exclusividade, mas às vezes não. Então tem que ser muito, muito criterioso com isso, assim, sabe? Isso vale para distribuição, isso vale para na hora de fazer contrato com gravador, às vezes rola um selo, né? Enfim, muito variável isso, né? Então depende muito de que tipo de contratos você vai fazer. Bom, passei rapidamente aqui.
E falando de financiamentos, também vou só dar uma pincelada aqui e para deixar aberto para vocês perguntarem, né, se vocês tiverem alguma dúvida específica. Financiamento público. A gente não tem como fugir disso, né, gente? Editais, né? Então é um curso à parte aqui, quase, né, de dar um norte, né, de como fazer um projeto, como ficar atento a editais, etc, etc. Não tem como fugir disso, né? Seja para gravar disco, seja para fazer show, seja para fazer turnê internacional, seja para mil coisas. A gente tem que estar atento a editais e projetos, né, que abrem, tanto nacionais quanto locais, né? Claro que aqui no Paraná, em Curitiba, a gente tem... Curitiba até um pouco menos pior, mas no Paraná, em geral, a gente tem muito poucas condições, né, de editais e financiamento público, então é muito bagunçado, tem pouca grana, enfim, né? Mas a gente não tem como não prestar atenção nisso, né? Então, ponto pacífico, assim, isso não há como a gente dizer, não, não tenho cabeça para prazos, não tenho cabeça para fazer projeto. Se você tiver alguém que pode fazer tudo sozinho por você, é maravilhoso, né? Me apresenta que eu também quero. Mas assim, não dá. A gente tem que montar o nosso esquema, nosso sistema de participar, né, desse tipo de financiamento. Enfim, né? Eu tenho que ser sempre bem preparado, né? Ideias, enfim, né? Projetos. Outra seria até um curso à parte aqui, né? Público-privado, financiamento público-privado, SESC, SESI e diversas ONGs. Tem várias empresas, né, várias, que é chamada o terceiro setor, né, que fazem parcerias com o Sebrae, com o SESI, com SESCs, vende projetos. O SESC, principalmente o SESC em São Paulo, compra muito projeto direto, então tem produtoras especializadas, né, que fazem contratos e contatos com essas instituições, enfim, é algo que a gente também não pode deixar de fazer, né? E ONGs, tem, sei lá, ONGs que fazem projetos sociais, que às vezes você teu projeto encaixa, vale uma pesquisa no mercado de quais são essas instituições que têm dinheiro, que podem contratar artistas, né? Para os seus projetos sociais, para os seus projetos culturais, etc. E também financiamento privado, né? Que é mais difícil, mas tem muita gente que também consegue patrocínios direto, investidores, falando aí pelo sertanejo, por exemplo. O sertanejo vive praticamente de patrocínios diretos, que eu chamo de patrocínio direto, mas que é investimento direto, né? Às vezes é uma pessoa física, é um mecenas lá, ou duas, ou três, o cara vai lá e põe, sei lá quanto, naquela dupla sertaneja, porque ele acredita, porque ele tem um bom contato com o empresário, porque, sei lá, qualquer razão, né? Então, muito da indústria da música é, né, movimentada por investimento privado, né? Então, a gente também não pode ficar alheio a isso, né? Quando tiver uma oportunidade, a gente também tem que estar atento a isso, que é um grande desafio, né? Para a gente, especialmente, é muito difícil você ter, né, empresas, enfim, né, dispostas a investir, mas eu acho que vale a pena a gente estar atento a isso.